aí, o que a gente vai ver ele falar aqui agora, tá? Aqui é sobre a questão do aborto, né? Sobre a questão do aborto. Vamos lá. Todo ano, mais de 70 milhões de abortos induzidos ocorrem no mundo todo. Porém, desses, 45% são inseguros. O mundo desenvolvido, em sua maioria, Lá vem. abraçou a prática do aborto legal, enquanto os países menos ricos se mantêm a proibição. Saúde pública ou violação moral? Escolha da mulher ou da sociedade? Nesse vídeo, vou falar sobre a questão do aborto. Essa abertura dele é Flexibilizando uma suas leis, porcaria. esse debate em um país tão profundamente em legalização do aborto no Brasil ressurgiu. O Supremo Tribunal Federal, o STF, segue avaliando a possibilidade de sua legalização total. Apesar disso, o tema gerou intensas polêmicas, especialmente em um país tão profundamente enraizado no cristianismo e tradicionalismo como o Brasil. Recentemente, esse debate que ocorreu há cerca de 50 anos nos países desenvolvidos vem ocorrendo na América Latina, com países flexibilizando suas legislações sobre o aborto, como México, Estados Unidos, há pouco tempo atrás, tava querendo voltar atrás com isso aí, se eu não me engano, tá? Colômbia e, em especial, a Argentina, que legalizou o aborto em 2020. Nesse vídeo, irei comentar sobre a história do aborto, bem como exemplos de sua aplicação ao redor do mundo. Vamos ver se ele vai falar qual foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto. A prática do aborto já é antiga, datando ao começo da humanidade. Porém, sua história é muitas vezes confusa e conturbada. Parte dela foi registrada e estudada de modo que hoje podemos desenhar uma linha do tempo para entender como a humanidade tratou o aborto desde o início para entender as circunstâncias dos dias de hoje. Na antiguidade, a função de abortista funcionava assim como a de parteira e muitas vezes era exercida pela mesma pessoa. As primeiras referências escritas ao aborto estão contidas no antigo papiro egípcio, escrito há cerca de 3.500 anos. Caralho, mano, puta que pariu, velho. Basta você pegar dentro da discussão dele ser legal ou não, você não precisa explicar da onde ele surge, velho. Porra, pelo amor de Deus. O papiro Ebers sugeriu que o aborto poderia ser induzido usando um tampão de fibra vegetal revestido com um composto de mel. Os abortos normalmente eram praticados para prostitutas e outras mulheres que engravidavam fora do casamento. Esses procedimentos normalmente ocorriam de forma natural, com ervas e outros frutos naturais que facilitavam o aborto e não causavam danos permanentes às mulheres. Entre os indígenas pré-colombianos, não havia nenhuma restrição ao aborto. Na Grécia e Roma Antiga, as referências a substâncias botânicas que induzem o aborto eram comuns em textos médicos. Apesar disso, é nessas sociedades que encontramos as primeiras considerações do aborto sendo algo imoral. Contudo, alguns filósofos e pensadores apoiavam essa medida. Aristóteles defendia o aborto como um método eficaz para a sociedade, com o objetivo de limitar os nascimentos e manter estáveis as populações das cidades gregas. Já Platão defendia que os abortos deveriam ser obrigatórios para mulheres com mais de 40 anos. A ética do aborto ligada à moral religiosa surgiu nos primórdios do cristianismo. Por influência de Tomás de Aquino, achava-se que o feto recebia a alma após 60 dias de sua gestação. Assim, se feito antes dos 60 dias, o aborto não era visto como pecado. Porém, foi somente no século XIX que começaram a surgir leis específicas contra o aborto. Em 1803, o aborto se tornou proibido na Inglaterra e podia ser punido até mesmo com a pena de morte. Lá, o aborto em caso de risco para a gestante só foi autorizado a partir dos anos 1920. Nos Estados Unidos, o aborto era legal em nível nacional até o fim da Guerra Civil Americana, quando leis antiabortivas foram criadas e Deixa eu ver aqui. Isso eu acho que. Ah lá, aqui, ó, aqui. Aborto nos Estados Unidos. Entenda o que era a decisão que garantiu o direito, como foi derrubada e como fica o acesso de agora em diante. Resumindo, como fica o acesso de agora em diante, quem tem dinheiro. Tem dinheiro? Você vai fazer. Tranquilinho, suave, na nave, você vai fazer. posteriormente fortalecidas. Durante o período da escravidão, os proprietários de escravos proibiam as mulheres negras de realizarem abortos, uma vez que seus filhos poderiam ser úteis para a manutenção do trabalho escravo. O aborto foi proibido em nível nacional nos Estados Unidos em 1910, época em que surgiram movimentos feministas defendendo o direito da mulher ao aborto. A partir da década de 1920, nos países escandinavos e socialistas, houve flexibilidade maior da legislação. Na União Soviética, com a Revolução de 1917, o aborto deixou de ser considerado crime. A Suécia e a Dinamarca 1920, tá? 1920. A União Soviética foi o primeiro país moderno, os estados modernos nacionais a legalizar o aborto. país E tem uma questão do tipo assim, não é ser só por uma pauta moral também não, tá? Tinha toda uma questão de reposição de mão de obra, né? As crianças começaram a trabalhar muito em fábrica e aí a criança machucava, e aí aquele negócio de você, do mesmo jeito, se você proíbe, se você legaliza o aborto, você corre o risco de às vezes faltar mão de obra, tem toda uma questão econômica por trás, não é só por questão moral e religiosa, não tem questões econômicas por trás países também. predominantemente protestantes, por volta de Eu não 1910. vou saber te falar, pode ser que eu esteja falando bobagem sobre essa questão de mão de obra e tal, mas eu lembro que tem uma questão econômica, eu não vou lembrar, quem vai saber falar isso
é a Carol Sardá, ela vai saber falar o porquê disso, mas eu tenho certeza que tem uma questão econômica. 30 conseguiram uma lei Um texto da Angela Davis sobre isso, um tempo atrás. acerca do aborto com mais facilidade que os países católicos. Da Angela Nos Davis. Estados Unidos, a polêmica Margaret Sanger foi considerada a mãe do controle de natalidade. Sanger foi uma defensora do aborto e do controle de natalidade como meios para capacitar as mulheres e melhorar suas vidas. Ela acreditava que as mulheres deveriam ter o direito de decidir quando e quantos filhos teriam. Em 1916, Sanger abriu a primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos, na região do Brooklyn, em Nova York. A clínica oferecia informações sobre contracepção e distribuía dispositivos anticoncepcionais. Sua atividade desafiou as leis restritivas da época que proibiam a distribuição de informações sobre contracepção. Apesar de seu ativismo e luta no direito das mulheres, Eu acho engraçado que ele tenta se vender muito como um intelectual, um cara que, nossa, ele estudou muitos temas e tal. Não, mano, ele não é essa figura que ele se vende tanto. Sanger tinha envolvimento com o movimento eugenista, que promovia a melhoria da raça humana por meio de medidas seletivas de reprodução. Ela acreditava que o controle de natalidade era uma ferramenta essencial para acabar com a pobreza. Mesmo com esses movimentos pioneiros, foi somente nos anos 1960 que alguns estados dos Estados Unidos legalizaram o aborto, com o Colorado sendo um pioneiro. Porém, todos sob pedido, ou seja, o aborto só poderia acontecer se fosse legalmente concedido até determinado estágio da gestação, geralmente em torno do primeiro trimestre. Isso mudou em 1973, devido ao famoso caso Roe vs. Wade. Norma McCorvey era uma garçonete de Dallas que entrou em um processo para exigir seu direito de abortar, após uma gestação fruto de estupro. Do outro lado estava Henry Wade, promotor do Texas na época, que era contra o aborto. Puta arrombado nos Estados Unidos tem nome de Henry, né, velho? Puta que pariu. O caso chegou ao Supremo Tribunal, que em janeiro de 1973 decidiu 7 votos contra 2 a favor de Norma, garantindo o aborto até a 23ª semana para todos os estados norte-americanos. Porém, o resultado do processo chegou tarde e McCorvey deu luz a uma menina em junho de 1970, que deu a adoção. Sob o pseudônimo com que denunciou, Jane Roe se transformou em um símbolo da luta pelos direitos reprodutivos das mulheres. É por causa dela que passaram o julgamento lá, legalizou o aborto, no caso. E é até hoje conhecida como a decisão mais controversa da história do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A decisão foi contestada inúmeras vezes ao passar dos anos, porém, em 24 de junho de 2022, ela foi derrubada. No dia seguinte à decisão, diversas clínicas que realizavam o procedimento foram fechadas, retomando o debate sobre sua constitucionalidade e sua função na saúde pública norte-americana, levantando questões críticas como a autonomia das mulheres e interferência dos estados nas decisões individuais relacionadas à saúde reprodutiva. Na América Latina, o caminho para a autonomia das mulheres e interferência dos estados nas decisões individuais Palestina will be free now. relacionadas à saúde reprodutiva. Na América Latina, o Do nada, tá ligado? caminho parece ser oposto. Em dezembro de 2020, a Argentina promulgou a Lei de Legalização do Aborto, tornando-se o primeiro país da América do Sul a realizar o aborto voluntário até a 14ª semana de gestação. A legislação foi resultado de um longo processo de debate público e mobilização social. Em 2023, o México, também reconhecido por sua forte influência conservadora e católica, legalizou o aborto por meio de uma decisão da Suprema Corte, que julgou inconstitucional a proibição do aborto. Esse acontecimento tornou-se um marco para a América Latina, considerando que o México é o segundo país com o maior número de católicos no mundo. A primeira vez em que o aborto foi tema no sistema legal brasileiro foi em 1940, quando o Código Penal estabeleceu oficialmente que o aborto é crime, com exceções a O Código Penal do Brasil é o mesmo até hoje. Mudam as coisas ali, mas a espinha dorsal dele é a mesma coisa. casos de estupro ou quando a vida da gestante está em risco. Porém, é apenas Vocês veem o quão antigo e inadequado o nosso Código Penal é. Ele é de 1940. na década de 1990 que o Brasil recebe seus primeiros serviços de aborto legal. Para efetuar um aborto, as mulheres brasileiras precisam recorrer à justiça, com seus casos Coisa da Marvel, nada a ver no meio, velho. Aborto ilegal, feminicídio do Estado. individualmente para solicitar o acesso ao aborto, porém, apenas em caso de malformações fetais incompatíveis com a vida. Demandas são feitas no Congresso Nacional para expandir as hipóteses do aborto legal já previstas, mas nenhuma foi atendida. Um caso importante na história do aborto no Brasil e que resultou em um avanço na discussão aconteceu em 2004, quando a primeira demanda individual de acesso ao aborto chegou ao Supremo Tribunal Federal para um caso de anencefalia. Com a demora da justiça em seguir com o caso, a mulher acabou passando por um parto e o feto não sobreviveu. O caso inspirou uma ação constitucional que pede que a interrupção da gestação, em caso de anencefalia, não seja considerada aborto. Essa foi de fato Aí entra no caso aquela questão do tipo assim, a mulher tem o direito de abortar quando coloca em risco a vida dela, quando é vítima de estupro e quando o bebê tem anencefalia, essas paradas, tá ligado? a primeira alteração à lei penal do aborto desde o Código Penal de 1940. O tribunal entendeu que essa autorização protege os direitos à vida e à dignidade Isso que ele tá falando é a lei atual, como funciona hoje. da pessoa humana. Dessa forma, no Brasil hoje, a interrupção da gestação somente é permitida em 3 casos. O caso de estupro, se representa risco de morte para a gestante, ou quando o feto é diagnosticado. É 8 minutos. Deixa eu ver quanto que é esse vídeo. Eu acho que deve ser antigo. 3 meses atrás. Mas, porra, 8 minutos de discussão, tipo assim, de história e como é no Brasil. Porra, gente, isso aí, cara, isso aí não afeta. Eu quero discutir o hoje, tá ligado? Esse é o ponto. É isso que me incomoda no Loconte. Porra, beleza, ele dá todo o contexto histórico e tal. Porra, saber que era feito lá na Grécia Antiga resolve o problema de hoje? Não, gente.
A questão que você pega é que é o seguinte, não é de ser a questão moral ou não, gente. A questão é bem simples. Sendo legal ou não, ele vai acontecer. Esse é o ponto. A discussão do aborto gira nesse ponto aqui. Ele sendo legal ou não, ele vai acontecer. Ponto. Ele proibido ou não, as mulheres vão abortar. A diferença é que as mulheres ricas vão abortar em clínicas com total segurança e com médicos que vão garantir que você vai estar bem e vai ter o melhor tratamento depois do processo. Sabe o que ele pode pôr na súmula do médico lá? Ele põe como aborto involuntário. Sabe aquele aborto espontâneo, quer dizer? Aborto espontâneo, tá ligado? Muito legal, o Aristóteles defende aborto, mas a PLK, mas e a PL? Exatamente. E aí, esse é o ponto, né? Ele sendo legal ou não, as mulheres vão abortar. A diferença é que as pobres vão morrer e as ricas vão fazer com segurança. É uma questão econômica. A raiz da discussão sobre o aborto é uma questão econômica, porque a mulher pobre ela vai tentar vários métodos que eu não gosto nem de mencionar, porque tipo assim, chega a automutilação para conseguir abortar. Aí você pega a filha de gente rica aí, não vou citar nomes, né, e nem esfera de influência, para não pegar mal, mas você pega aí a pessoa que tem dinheiro, ela aborta, dentro de boas clínicas, com bons médicos, tendo acesso ao melhor pós-operatório, e vai fazer. Não é uma lei que vai impedir a pessoa de fazer algo ou não, velho. Não é uma lei que impede a pessoa de fazer alguma coisa ou não. Tá ligado? Não é uma lei. Esse é o ponto central da discussão. Que até agora ele não conseguiu arranhar. Tá ligado? 9 minutos e 46 de vídeo. Ele não conseguiu arranhar o problema, a superfície do problema. O Loconte é muito raso, velho. Com anencefalia fetal. Deus. Porém, mesmo os casos que se encaixam no perfil, há muitos obstáculos para concretizar o aborto. Vítimas de violência sexual, por exemplo, são discriminadas e não conseguem interromper a gestação resultado de estupro por negligência, omissão e desinformação. Em média, 15% das mulheres estupradas... Não é só por isso não, pelo amor de Deus, velho. É se ignorar o machismo estrutural entranhado na sociedade, que a Carol Sardá já falou sobre isso 500 vezes. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, é se ignorar completamente a estrutura social. É achar que uma mulher... É não entender que quando a mulher que vai lá e vai pedir para fazer a interrupção da gravidez porque aquele feto é violência resultado de um estupro, tá ligado? E ele acha que não vai ter o cara que chega lá, "Você não foi estupro, você quis", tá ligado? O cara que vai falar isso com a mina é destratada, tá ligado? Tem pesquisadoras que alegam que os dados sobre estupro no Brasil é subnotificado, velho. Porra, pelo amor de Deus, cara, é ser muito raso. acabam grávidas em decorrência O pensamento do Loconte, o grande pragmatismo que ele arroga para si tem a profundidade de um pires. da violência. Isso significaria que ao redor de 36 a 79 mil pessoas teriam direito ao aborto legal anualmente no Brasil. No entanto, a média de abortos registrados pelo SUS por ano é somente de 1.000 casos. Contudo, em média são realizados 80 mil curretagens e aspirações, processos necessários para a limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois processos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja, tratamentos de abortos ilegais. Isso quer dizer que mesmo com a proibição do aborto, para cada aborto legal, existe pelo menos 80 abortos ilegais no Brasil. Essas mulheres que buscam abortos ilegais enfrentam diversos desafios, incluindo falta de acesso a serviços médicos seguros e qualificados, o que aumenta significativamente os riscos à saúde e à vida. Em muitos casos, esses abortos são realizados em ambientes insalubres e por indivíduos sem qualificação médica, o que aumenta as chances de complicações graves e até mesmo de morte. Estudos apontam que 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. Ele não arranhou a questão. Ele não arranhou a questão. Exatamente, olha lá. Lembra o caso do estupro culposo? Exatamente. E aí, mano, ele sequer arranhou a questão econômica. Ele falou sobre a questão do acesso ao aborto no Brasil. Ele falou sobre a questão do acesso ao aborto no Brasil. Ele não esbarrou na questão econômica. Ele falou: as mulheres pobres morrem e vão parar na mão de açougueiro. Pá, beleza, irmão, mas cadê a raiz do problema? Cadê a raiz? Vamos na raiz do problema lá. Vamos no raiz, na raiz, sabe? Raiz. Aonde a parada começa? O gatilho. Porra, pelo amor de Deus. Hoje, os países lidam com a questão do aborto de várias formas diferentes. Por volta de 30 países têm o aborto completamente liberado, apenas variando o limite máximo de semanas. Esse grupo engloba quase todo o mundo desenvolvido, com boa parte dos países europeus, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e até o Uruguai.
Cerca de 40 países, a maioria localizados na Ásia, América Latina e Caribe, permitem a interrupção da gravidez em certas circunstâncias para salvar a vida de gestantes. Cerca de 359 milhões de mulheres de idade fértil vivem nesses países. Esse grupo inclui Brasil, Chile, Guatemala, Irã, Mianmar, Síria e Sudão, entre alguns outros países. Outras nações que seguem uma linha mais conservadora, como El Salvador, Iraque, Palestina, Egito, Angola... Exatamente, mas aí que tá a questão. O limite do debate dessa galera é o debate moral. Porque na cabeça dele é uma escolha moral. Não é uma escolha moral, gente. Tá ligado? Tem vários motivos que pode levar uma mulher a querer abortar e às vezes ela só não quer ter criança, velho. Ela acha que não tem condições de ser, mas dá pra adoção, gente, não é, as coisas não são tão simples assim. O sistema de adoção do Brasil é extremamente problemático. Ele não é a profundidade do Loconte, é a profundidade de um pires. Suriname, Filipinas e Vaticano proíbem totalmente a prática. Aproximadamente 90 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivem nos 26 países em que o aborto é totalmente proibido, mesmo que a saúde ou suas vidas estejam ameaçadas. Outra característica comum deles é que são todos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Apesar da pouca renda disponível, a criminalização do aborto custa caro. Anualmente, Por que esses países são desenvolvidos, estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos, Loconte? Colonialismo, imperialismo? Não. Não. Tá. cerca de 7 milhões de mulheres são recebidas em hospitais devido a complicações causadas pelo aborto inseguro nos países em desenvolvimento. O custo desses tratamentos aos sistemas de saúde é de cerca de 553 milhões de dólares por ano. Nos países em desenvolvimento, cerca de 13% Mano, na moral, ele vai ficar falando sobre dados aqui, quantos milhões e não sei o que, movimentos, olha lá, quer ver? Avaliação médica abrangente. Porra, não é das mortes possível. maternas são atribuídas aos procedimentos inseguros de interrupção da gravidez. Enquanto o mundo em desenvolvimento se recusa a adotar o aborto legal, os países desenvolvidos seguiram outro caminho. Desde 2000, 28 países mudaram suas legislações, quase todos se tornando mais liberais ao aborto. Em 20 anos, a taxa anual de aborto nas regiões desenvolvidas caiu significativamente, principalmente em países ricos, onde a prática é legalizada, que passou de 46 para 27 abortos para cada 1000 mulheres. O mesmo não ocorreu em países em desenvolvimento. Cara, mas ele não consegue, olha só, ele não consegue entender a raiz do problema, que é a mulher ter direito sobre o próprio corpo. Ele não esbarra nesse ponto em nenhum momento, tá ligado? Porra, ele deve ser um ótimo equilibrista, mano, porque argumentando ele é ótimo equilibrista. Fica mantendo a coisa numa pauta moral ali e tal, pra no final das contas ficar na passação de pano. A taxa global se manteve, passando de 39 para 36 a cada 1000 mulheres. Hoje, os países com menores índices de aborto são a Suíça, 5 a cada 1000 mulheres, e Pelo Singapura, amor de Deus, 7 velho, eu quero saber qual que é a menor, não. Vamos ver a conclusão. Porque, porra... Dados não muda a realidade. O aborto Já reparar como é que liberal tem tesão com número? permanece como um tema extremamente sensível e polêmico na sociedade atual, mesmo diante do aumento dos movimentos em prol da sua legalização ao redor do mundo nas últimas décadas. Esse assunto continua a enfrentar barreiras significativas, sendo influenciado por valores conservadores e religiosos que permeiam as estruturas sociais. Sendo contra ou a favor do aborto, é um fato que ele foi adotado pela maioria dos países desenvolvidos. Também é um fato que ao longo dos anos, graças ao atendimento então o parâmetro de uma coisa que se o país desenvolvido faz, a gente tem que fazer, porra, beleza, vai fazer o quê? Vai fazer guerra igual os Estados Unidos faz? Tá que pariu. abortivo legal e práticas contraceptivas, o número geral de abortos vem caindo nos países que adotaram essa prática de forma legalizada. Contudo, no final do dia, outras interpretações são possíveis além dos dados estatísticos. Pessoas podem ter concepções sobre se é ético ou não realizar um aborto. Contudo, aqui no Conhecimento Expandido, como vocês bem sabem, não realizo juízo de valores. Não, você realizou o juízo de valor o vídeo inteiro. Você ficou equilibrando uma corda moral o vídeo inteiro. E é bem simples, gente. Tem que ser legal porque sim, acabou. É o direito da mulher sobre o próprio corpo. Porra, pelo amor de Deus, velho. Caralho. Eu só te falei os fatos sobre a questão do aborto. Mas não foi capaz de chegar a fazer uma discussão econômica sobre a questão do aborto. Da onde que das mulheres que se fodem e morrem por causa do aborto vem. Não, você não arranha. Cara, pelo amor de Deus. 18 minutos pra não falar nada. É só ficar cuspindo dado na cabeça da pessoa. Porra, qualquer pesquisa no Google faz isso, velho. Pelo amor de Deus, vai ser ruim assim. Cara, dado por dado não explica nada. Não fala qual o tipo de mulher que vai procurar aborto. Por que leva a mulher a procurar aborto. Pô, velho, sei lá, e se a mulher às vezes quer abortar porque sabe que o pai não vai assumir, ela não tem condição de criar. Você entendeu? Não coloca essas nuances no meio. É só. E fica se equilibrando ali. Pra não falar se é certo ou errado. Aí no final joga pra torcida. Porra, pelo amor de Deus, tenha coragem, de falar o que você realmente pensa, o que você realmente acha sobre o assunto. Não é ficar aí se equilibrando na porra da corda bamba pra depois jogar pra torcida, não, velho. Tenha coragem de fazer o próprio conteúdo direito, velho. É isso. Beijo no coração. Até a próxima. Fui.